E aí, pessoal, tá começando mais um Tauricast. Aqui é o Vitor, que alegria, tá? Mais um episódio com você. Olha, hoje a gente vai receber, na verdade, quem tá aqui com a gente, eu acho que eu posso dizer que é uma das maiores nutricionistas que tem na Baixada Santista. Ela é sensacional e a gente vai falar sobre saúde intestinal, que é muito importante, a alimentação equilibrada. Olha, eu tô muito ansioso pra esse episódio, que eu já queria ela aqui, ó, há muito tempo e finalmente veio aí. Mas antes, vocês já sabem que a gente tem a Fitofórmula como a nossa principal patrocinadora. É as fórmulas chinesas, lembra da medicina tradicional chinesa? Quer saber mais? O QR Code está aparecendo aí na tela. Ou entra no fitoformulanatural.com.br. Vai lá conhecer as fórmulas chinesas. Se você não conhece a medicina tradicional chinesa, no blog da Fito tem vários artigos sobre, tá bom? Vale lembrar que a gente sempre indica você procurar um prescritor das fórmulas chinesas mais perto da sua casa. Então você vai acessar o nosso outro QR Code, que é do guianaturalsaude.com.br, e lá tem vários prescritores de diversos lugares do Brasil. Olha, não achou aí perto da sua casa? Tem uma galera que atende online, então procura direitinho o que você acha e bora ter uma vida muito mais natural com a Fitofórmula. A nossa outra patrocinadora, esse espaço maravilhoso, junto com a agência Taori Marketing, o Espaço Taori e a Taori Marketing. A Taori Marketing é a agência que você precisava para alavancar o seu perfil, o seu trabalho nas redes sociais. Tem social media, fotógrafo, videomaker, copyright, tem designer, tem tudo que você precisa na agência. E aí o Espaço Taori é o espaço onde a agência grava, realiza eventos, e aí aqui você pode realizar evento, gravar seu podcast, a sua aula, seu curso, tudo. Aqui no Espaço Taori você pode tudo. Então, ó, acessa os QR Codes que estão aparecendo aí na tela. Se você quer conhecer um pouco mais do Espaço Taori, espacotaori.com.br. Agora, sem mais delongas, bora para nossa convidada. Ela é nutricionista, especialista em gastroenterologia. Falei certo, doutora? Certíssimo, Ai, correto. gosto assim. Nutrição vegetariana. Olha, vamos descobrir como o intestino pode ser considerado o segundo cérebro. Quero saber muito sobre isso, porque eu já acompanhei a doutora em outro podcast. E, gente, é um assunto muito interessante, tá? Hoje é dia de um bate-papo sobre nutrição com ela. Doutora Luciana Kirsten. Tudo bem, doutora? Acertou. Acertei o sobrenome? No briefing aqui a gente tava, vai sair? Vai sair, vai ou não? Veio aí? Veio, tá pronto. Que bom. Tudo bem, doutora? Ótimo, obrigada pelo convite. Olha, é um prazer ter você aqui no Tauricast, de verdade. A gente sempre tá trazendo uma galera para falar de assunto, seja de medicina tradicional, chinesa ou não. É um assunto muito importante. A gente vê cada dia mais, precisamos se cuidar e é muito sério. É um assunto muito sério. Então, olha, que prazer ter você aqui, viu? Prazer é meu. De verdade. Olha, vamos começar. Eu gosto de falar que eu começo com um clássico. O que é um clássico? Me fala o que levou a senhora a escolher nutrição. É uma historinha bem bonitinha e eu vou te contar. Vou contar para todos vocês, na verdade. Eu sempre tive muito problema com peso, mas eu sou uma minoria. Eu era muito magra, extremamente magra. E eu sempre fui muito complexada com o meu corpo. Eu tinha vergonha do meu corpo. Enquanto as minhas amigas tinham quadril, tinham seios, eu não, era muito, muito, muito magra. E eu cresci com esse complexo, né? Apesar de ter uma irmã, uma mãe que sempre me motivava e falava que, né, você é linda, linda, mas no final a gente tem aquela discussãozinha com o nosso espelho, né? E eu tinha realmente esse problema, essa relação com o meu corpo. E depois que eu passei pela adolescência, que foi bem difícil em relação ao meu corpo, depois de um tempo eu comecei a entender que eu precisava construir músculos. E não existe uma outra forma de você construir músculos que não seja através da alimentação. E quando eu comecei a trabalhar, eu procurei uma nutricionista. E eu dava aula à noite, enfim, eu terminava a última aula às 11h30 da noite. Só que eu tinha que estar no meu trabalho 8 da manhã. Nossa. E eu ainda tinha que treinar antes disso. Então, assim, aquela coisa que você tem que ter uma constância e também tem que ter um entendimento do que precisa ser feito, né? Uhum. E a nutrição não entrou aí ainda. Eu fui para odontologia. Nossa! Conheci o meu marido, ele era meu coordenador. E tive o meu primeiro filho, só que dentro dessa gravidez toda, eu tratei muito da minha alimentação. Então, uma vez por semana era comida vegetariana, hoje eu sou vegetariana, mas na época não. Praticava atividade física, não comia quase nada de açúcar, eu já tinha esse quê para nutrição.
E por quê, né? Porque a nossa saúde, ela começa pela boca. E eu trabalhava com boca. Primeiro fui auxiliar de um dentista, depois eu fiz prótese, aparelhos ortodônticos, eu era especialista em ortodontia. Então eu vivi muito esse mundo de como você processa o alimento e todo o trajeto dele. Até que chegou um determinado momento que eu falei, agora a nutrição precisa entrar na minha vida. Porque, de fato, eu percebi uma necessidade de compreender como que o meu metabolismo funcionava para que eu pudesse ter os resultados que eu tanto buscava, tanto na forma física quanto no desempenho dele. E é muito importante a gente ter essa consciência de que o formato, a forma do seu corpo vem com uma construção. Não apenas com um desejo. Eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer para a festa, para o casamento, para o aniversário de 15 anos. Não, você precisa construir esse emagrecimento. Então, a partir daí, a nutrição entrou na minha vida, não saiu nunca mais e sempre associada à odontologia. Nossa, bem legal associar as duas áreas. Sim. Não falei aqui na introdução, mas deve ser importantíssimo, né? Sim. Porque foi o que a senhora disse, a saúde começa pela boca. Sim. Então, eu já vou ilustrar para você e você vai conseguir entender esse caminho. Quando nós olhamos para um alimento que nós desejamos muito, é quase que automático você começar a salivar, certo? Para que essa saliva aconteça, em primeiro lugar, você tem que estar hidratado. Você precisa de consumo adequado de água, para que haja uma produção de saliva que seja satisfatória. Essa saliva veio, você pegou o alimento, colocou na sua boca, e você vai começar a digestão na sua boca. Por quê? Porque nessa saliva existem enzimas que fazem quebra de carboidrato desse alimento que você colocou na sua boca. Ou seja, começa um preparo, começa literalmente a digestão na sua boca. Agora, se você tem uma boca que tem ausência de dentes, você já tem um comprometimento mastigatório, ou seja, você não consegue minimizar o tamanho, né, reduzir o tamanho do alimento para que ele entre no seu trato digestório como Deus gostaria que fosse, para que você começasse a fazer uma digestão que evitasse, né, a barriguinha de baiacu, a desbiose, os gases, o desconforto. Então você precisa começar a trabalhar esse alimento com a saliva, depois da saliva, mastigação, depois da mastigação, a deglutição, e a partir daí começa todo o caminho da digestão. Mas se você não tem dentes suficientes, né, para fazer essa mastigação, você vai engolir esse alimento de um tamanho maior, o que vai sobrecarregar todo o processo. olha! Além de você comendo, você engolindo alimentos de tamanho maior do que o deveria ser, você tem uma perda de aproveitamento dos nutrientes, porque quanto maior o tamanho do alimento, você tem menos partes expostas para que esse trato digestório venha captar os nutrientes e fazer a metabolização e a digestão. Gente! Por isso que se fala, coma devagar, mastigue, processe o alimento, prepare o alimento. Você precisa preparar o alimento para a digestão. Você não deve engolir. Por que hoje as pessoas estão ganhando muito peso? Porque elas não têm aquele momento de mesa. Você pode perceber na rua, se você for para um bairro mais agitado, aqui em Santos, Gonzaga, Boqueirão, você percebe pessoas entrando num fast food, saindo com um sanduíche, olhando no celular, engolindo. Elas não têm aquele momento de consciência nutricional. Elas engolem. Só que aquele sanduíche, além de não ter sido processado, ele tem um valor calórico muito alto, além de ser rico em gorduras. Então ele é excessivamente calórico, nutricionalmente é muito baixa ali a qualidade, só que tem um volume de calorias. Então você tem um excesso de tudo ali. Com esse excesso de tudo, você, além de sobrecarregar a sua digestão, você está aumentando a quantidade de calorias que você deveria ingerir. Enquanto que se você tem um prato que é rico em fibras, em proteínas de qualidade, em carboidratos de qualidade, você vai comer um volume muito maior, porém com um valor calórico muito menor do que o do sanduíche. Só que você nem percebe que está comendo aquele sanduíche, você não consegue, porque você nem mastiga, você engole. E daqui a pouco você está com fome de novo, porque ali tem muitas calorias vazias. Doutora, gente... Fora, desculpa te interromper. Não. Fora o refri que acompanha, Ai, né? meu Deus do céu. Gente, a doutora tá falando, tá parecendo uma indireta, mas eu vou explicar pra vocês por quê. Eu tô tentando muito melhorar com isso. Mas você falando, eu falei, cara, eu sabia que eu ia escutar isso. Mastigação, como eu mastigo pouco. Eu engulo a comida, é literalmente isso. Não. Eu tô falando porque é uma verdade, sabe por quê? Porque se deixar, eu como em 5 minutos. Mas não é porque...
o comer rápido é porque não tá mastigando, eu tô engolindo a comida. Exato. Gente! Exato. É aquela consciência que não vem, né? E essa consciência, ela precisa estar latente nas pessoas para que elas, de fato, façam a nutrição adequada. Para que elas coloquem um combustível de qualidade dentro da sua Ferrari. E quando a gente... Exatamente. E quando a gente não come direito, mastigação, enfim, come muita besteira e tudo mais, a gente tá prejudicando todo o nosso corpo. Sem dúvida. Porque esses alimentos, na sua maioria... Para não falar totalidade, né? Mas os ultraprocessados, que são os alimentos que nós encontramos nos supermercados, por exemplo, e nas lojas de conveniência, você tem ali alimentos com excesso de sódio, excesso de açúcar, excesso de aditivos químicos, de corantes e de adoçantes. Todos esses agentes que eu passei para você agora, todos eles alteram a qualidade e a saúde intestinal. Olha. Por quê? Porque eles são alimentos para as bactérias más. Porque no nosso intestino nós temos duas populações. Populações de bactérias boas, as benéficas, e as patogênicas, que são as mazinhas. Mas precisam existir, tanto uma quanto outra, para que tenha um equilíbrio que a gente chama de homeostase dentro do nosso intestino. Quando a gente tem esse desequilíbrio, nós temos disbiose, que é exatamente um desequilíbrio dentro da flora intestinal. Esse desequilíbrio ele se dá ou porque você tem alguns fatores, né, que não é o que a gente vai entrar hoje na nossa conversa, mas através dos alimentos você pode potencializar o aumento dessa população de bactérias patogênicas. Então, quando eu como um alimento que é sem açúcar, mas ele tem muito adoçante, eu estou favorecendo essas bactérias patogênicas a ficarem mais fortes e até se multiplicarem. Quando eu como um alimento que tem excesso de sódio, excesso de gordura, excesso de corante, nem excesso, né, gente? Tem corante, eu vou retirar a palavra excesso, mas tem corante, tem adoçante, tem conservante, tudo anti é contra a sua saúde intestinal. E hoje o que nós mais encontramos são alimentos em pacotinhos, né? Que você come rápido, tem uma palatabilidade absurdamente gostosa, né, agradável, porque a gente não pode negar que uma caixa de bombom lotada de açúcar é uma delícia, ok? Né? Eu não tô aqui para contrariar, não. Quando você pega um sanduíche que tem ali muito queijo, tem ali aquele hambúrguer, é muito gostoso. Então, esses alimentos, eles têm acentuadores de sabor. A indústria produziu isso para que você tenha cada vez mais vontade. Para que quando você passe na frente do fast food, você sinta aquele cheiro e fala, eu preciso. Você não precisa. Não. Nossa, você está condicionado e você acredita que precisa, mas você não precisa. O que você precisa é de um prato de comida. De arroz e feijão, que é a combinação de aminoácidos mais perfeita que tem. Você precisa de fibras, você precisa de salada. Você precisa de fruta. Você precisa do açúcar que vem da fruta. É isso que você precisa. Mas a indústria alimentícia, ela fez que você entendesse desde pequeno, desde o petit suisse, desde a bisnaguinha, blá, 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 a você entender que você precisa daquilo e que aquilo é comida. Até porque os nossos pais, os meus não, mas acredito que os seus, que você é bem mais jovem do que eu, acredito que os seus pais, ou os pais da sua geração, são pais muito ocupados, porque eu fui essa mãe muito ocupada, né? E porque precisava trabalhar e desenvolver, né, a nossa profissão e construir tudo para vocês, né? Deixar pelo menos um caminho para vocês construído. Então, o tempo foi reduzido para que essa introdução alimentar fosse feita com qualidade. Então, realmente, era a bisnaguinha, era o bolinho Ana Maria, era o danoninho, o chambinho. Que enviava na lancheira. E isso era muito normal e comum, e isso era extremamente saudável. Só que não. Até os comerciais, né? Rico em não sei o que, em ferro. E vale por um bifinho? Nunca isso vale por um bifinho, gente. Nunca. Nunca existiu esse tipo de comparação nutricional, né? Não vale por um bifinho, de jeito nenhum. Então, foi uma construção também, né? A gente estava falando de construção, foi uma construção também do paladar das crianças que hoje são jovens adoecidos por conta de todo esse treinamento que eles receberam ao longo da vida deles, né? Desde a infância. Gente, a gente está tendo aulas aqui com a doutora. E assim, eu já vou lá para baixo do roteiro, que vocês sabem que o roteiro ele só existe pra gente ter um segmento aqui, mas a gente já falou de um monte de coisa. Quero saber. Aqueles... gente, juro, eu coloquei aqui porque eu falei, eu preciso falar eu não tô disso sabendo, com ela. Só pra deixar isso bem não, claro. Sim. Cadê aqui, ó? Começou, eu acho que desde o ano passado, se eu não tiver enganado, que agora é obrigado ter adicionado gordura saturada.
Excesso de açúcar. Exatamente. Sim, é obrigatório. É obrigatório. Adianta alguma coisa? Não, claro que não. Eu vou perguntar pra você. Você deixou de comprar o salgadinho, a batatinha frita? Nem sei se você come, hein? Já tô acusadora aqui, hein? Desculpa. Mas assim, você deixou de comprar porque estava escrito aquilo ali? Não deixei. Meu filho também não. Então. Tá escrito lá, garrafal. Não, porque já existe um condicionamento. Entendi. É o que a gente falou antes. Você já sabe o sabor que tem. Talvez para as próximas gerações, quem sabe? Pode ser que sim. Né? Mas tem que ter uma revolução ali, aqui nutricional, muito gigantesca para que isso mude. Porque o acesso é muito fácil. O acesso. Então, quando a gente fala de acesso, a gente fala de propaganda, né? Nós falamos de festinhas, porque algo que eu até quero colocar aqui na pauta para você é que a gente precisa também ficar muito atento ao que nós oferecemos para as pessoas que recebemos. Então, o que você estimula na vida do outro quando você recebe alguém na sua casa? Isso é muito mais profundo, né, do que falar de um refrigerante ou um bolo recheado, né? Até porque tem a alimentação afetiva e tá tudo bem. Mas o que você oferece para as pessoas quando elas vão na sua casa? Você é responsável também por motivar que essas pessoas venham a consumir alimentos melhores ou piores, nutricionalmente falando, né? Então, eu sempre falo, quando você recebe alguém na sua casa, você quer acolher aquela pessoa, você quer fazer o melhor, quer agradar aquela pessoa. Mas será que você está cuidando da saúde dessa pessoa que você vai receber na sua casa? Colocando ali vários salgadinhos, pizza, todos os tipos de refrigerante. Qual refrigerante que você quer? Você quer o laranja? Você quer o uva? Tem todos, você né? quer o cola? Você quer o guaraná? O que você quer? Eu tenho todos, porque eu quero te agradar. Você não toma refrigerante? Legal, mas eu tenho aquele suco que tem, assim, que metade da caixa vale pelo açúcar refinado, né? Então eu tenho aquele... Então não é um suco de uma fruta... Então, que experiência que você está proporcionando para a tua visita nutricional, né? E eu não estou falando isso porque eu sou nutricionista, eu estou falando isso porque é um momento que os humanos estão vivendo, um momento adoecido demais. Câncer de intestino. Quantas pessoas você não ouve que perdeu alguém, ou que está fazendo tratamento, ou que tem pólipos, ou que... Vários problemas intestinais, vários. Por quê? Porque é ali onde você processa os seus alimentos. Sim, você tocou nesse ponto das festas e eu lembrei que está muito em alta já das mães e pais que pensam, né? Sim. Da saúde dos pequenos, de melhorar, de sempre comer saudável desde criança, que é o certo. Porque quando a gente começa desde criança, a gente segue desde adulto. Exato. Né? Exatamente. E aí, enfim, as redes sociais, né? Todo mundo, quando tá em casa atrás de um telefone, é o super-herói, pode falar o que quer, né? Não tem problema. A gente vê muita gente criticando essas mães quando faz um aniversário, que o aniversário é só com fruta, ou o bolo é fruta, e aí quando tem algum salgadinho, mais alguma coisa ali mais integral, alguma coisa focada no brócolis, e a gente escuta, não tá deixando a criança ser criança. Mas será que isso que a gente vem comendo desde muito tempo, salgadinho, refrigerante e por aí vai, é ser criança? Posso dar minha opinião? Pode, por favor. Eu posso dizer assim que se são mães, pais que não são nutricionistas, eles merecem medalha. Eles merecem aplausos, porque eles de fato estão cuidando do bem maior deles, que são os filhos, e estão fazendo uma construção de experiência alimentar que vai ser colhido os frutos na vida adulta, porque você define a microbiota intestinal dessa criança até 2, 3 anos. Então, o intestino dessa criança está sendo definido em até 3 anos no máximo de idade. Ah, mas aí depois não vai mudar, então a criança não vai ser obesa, então a criança não vai ter problema intestinal. Gente, aí é o ambiente que ela vai frequentar, mas ela sempre vai ter a tendência para isso, assim como o inverso é verdadeiro. Então, se eu ofereço para aquela criança só alimentos com aditivos, com corantes, com muito açúcar, eu estou condicionando, eu estou criando uma memória intestinal nessa criança e estou ali... como que eu posso dizer em relação às bactérias? Nós estamos ali condicionando mesmo, estamos colocando essas bactérias com memórias para que elas desejem cada vez mais açúcar e aditivos químicos. Então, essa criança provavelmente terá problemas alimentares na vida adulta e problemas de saúde. Hoje nós vemos crianças mesmo, tá? De 5,
7 anos com colesterol altíssimo. Gente, que loucura isso. Olha, diabéticas, meu Deus. Depressivas. Isso é muito preocupante. Extremamente mal-humoradas, agressivas, com insônia, com crises de ansiedade. Gente, vamos olhar para o prato dessas crianças. Pelo amor de Deus, sim. Pelo amor de Deus, vamos olhar para o prato dessas crianças. Porque hoje elas têm uma sobrecarga de aditivos químicos. Hoje nós temos meninas de 7, 8 anos que já estão desenvolvendo seios. E por que isso? Isso já é comprovado através de artigo científico, que é por conta de excesso de aditivos, de hormônios até em leite. Olha. Então veja que é muito ampla essa conversa e não é todo mundo que está preparado. Exatamente. E aí, enfim, né? A gente faz a nossa parte. As críticas vão continuar, né? Agora voltando, sim, para a sua pergunta, né, em relação às festas. Eu sempre recebo na minha casa, quando eu recebo, não recebo com tanta frequência por conta do trabalho, mas assim, quando eu recebo, eu sempre tenho alimentos saudáveis para que a pessoa tenha uma experiência. Eu fiz parte, liderei um grupo de mulheres na igreja que eu frequento, onde nós tínhamos encontros mensais, e nesses encontros nunca teve alimentos com aditivos químicos, nunca teve um bolo recheado de churros, de brigadeiro, nada disso. Que legal. Porque sempre eu montava uma mesa de café da tarde com frutas, eu tinha patrocinador, inclusive, de hortifruti. Sempre montei uma mesa com frutas, com café, com água saborizada, nunca teve refrigerante, nunca teve suco de caixinha, teve suco sim de frutas, porque esse patrocinador ele fornecia pra gente, e bolos sem glúten. Eu dava uma opção, né, sem glúten, um sem lactose, sem açúcar, sempre integral. Para quê? Primeiro para respeitar, porque a gente não está falando tanto de inclusão. Eu não me sinto tão incluída hoje, porque eu sou vegetariana. E às vezes eu vou em encontros, reuniões, festas, que não tem uma opção para mim. E a gente fala tanto sobre inclusão. E aquela mãe que não quer dar açúcar para o filho? Essa criança, ela tá inserida num meio que existe realmente essa inclusão? Então, veja que a pressão do que se foi condicionado é muito maior do que você deveria fazer. Sim. E você acaba cedendo. E aí vem essas falas, né? Deixa a criança ser criança, deixa ela tomar refrigerante. Né? Eu já traduzo de uma outra maneira. Isso, vamos favorecer um diabetes para essa criança. Isso, vamos deixar ela condicionada a querer cada vez mais açúcar. Vamos condicionar isso mesmo. Gente, porque o açúcar mexe com a gente. Claro, gente, inflama. É uma loucura, exatamente. Inflama. Aí assim, não, isso, vamos dar salgadinho para essa criança, é muito melhor, porque assim ela já tem uma hipertensão em breve, né, porque tem muito sódio ali, e juntando com as outras refeições, porque a gente não está falando de uma coisa pontual, nós estamos falando de uma rotina alimentar, né, porque se você fala de algo muito pontual, claro que não tem problema. Você faz 90% uma alimentação adequada e 10% algo que te dá prazer ali, né? Num momento, faz sentido para você? Eu sempre pergunto, faz sentido para mim consumir isso? Eu já sei como eu vou ficar. Não faz sentido e ok, não tem vontade. Porque você tem experiências também com você mesmo. Então você também precisa se observar. Como que eu estou vivendo? Eu estou vivendo ou estou sobrevivendo? Olha, uma pergunta provocativa agora, pode até ser polêmica, hein? Vamos lá. Não tô preparada ainda, gente, porque não era bem esse o roteiro, não. Mas tudo bem. Porque eu acho que vai ter gente que talvez vai pensar nisso e até vai querer comentar isso. Então já tô pensando um pouquinho lá na frente. Tá. Então significa que eu nunca mais posso comer fast food? Eu não posso nunca mais tomar um refrigerante? Eu não posso mais comer um salgadinho? E aí eu pergunto, eu posso ter dia do lixo ou... Peraí, se você tá ali seguindo uma tabela da nutricionista, faz exercício, você realmente quer ter um dia do lixo? E aí? Eu posso ter um dia que eu posso comer ou vamos evitar e vamos continuar a vida saudável que vai ser muito melhor? Você pode todas as coisas. A escolha é sua. Mas nem tudo te convém. Nem tudo te convém. Mas eu vou fazer uma observação, né? Eu não gosto muito desse termo do dia do lixo, porque eu não considero nem o fast food um lixo, né? Porque é um alimento, então, sim, né? E para algumas pessoas é alguma fonte até delas poderem se alimentar de fato, né? Dependendo da circunstância e da localização geográfica. Deixa eu só hidratar aqui, gente. Hidratação, muito importante. Eu quero muito falar sobre isso depois. Precisamos, inclusive. Por favor. Precisamos.
Então, não gosto de usar esse termo do dia do lixo, né? Por conta que você vai se alimentar, você vai Querendo colocar ou não, é uma combustível. comida. Não entendi. Querendo ou não, é uma comida. Ah, sim. Perfeito. Sim, é uma fonte de energia. Sim. Se é de qualidade ou não, Aham. é outra página, né? Sim. Mas eu não gosto de usar esse termo de dia do lixo, nem da comida do lixo, enfim, Sim. da refeição do lixo. Uhum. Não, eu não gosto. Eu, Luciana, tá? Eu, Luciana. Mas em relação ao que você pode, ao que você não pode, você pode qualquer coisa. Mas você precisa ter equilíbrio. E é como eu disse no começo, você precisa se conhecer. Entender como você fica. Se você fica feliz e aquele momento fez sentido, curte. Eu fui no aniversário no sábado e eu pedi uma coxinha de brigadeiro com morango. Então, assim, o morango era quase que toda a totalidade da tal da coxinha. E em volta tinha ali um brigadeiro, um docinho. Para mim fez muito sentido. Pedi um cafezinho expresso e eu fui muito feliz. Fez sentido para mim. É o que eu normalmente como? Não, porque eu não como açúcar, mas naquele momento fez sentido. Passei mal depois? Passar mal eu não passei, mas eu não fiquei tão confortável, né? Mas tudo bem, ali naquele momento não tinham outras opções e para mim fez sentido. Por isso que eu falo, você pode qualquer coisa, mas depende do objetivo que você quer. Depende de como que você se relaciona, porque a nutrição, ela não trabalha sozinha com o paciente, né? Muitas vezes nós precisamos de um psicólogo, de um psiquiatra, nós precisamos de outras, nós precisamos trabalhar de uma maneira multidisciplinar para que esse paciente tenha um relacionamento melhor com o alimento e que ele também chegue mais próximo do objetivo dele. Então não é só a nutrição. A gente fala aqui da nutrição, mas ela precisa de outro suporte, sabe? De outros profissionais. Porque quando você recebe um paciente que faz o dia do lixo, que não entende sobre, não consegue compreender, né, que o alimento, ele tem um conteúdo, ele tem um teor nutricional, porque é essa chave que precisa virar. Não é contar calorias, sabe? É qualidade nutricional. Porque tem a dieta. Vamos contar calorias. Bati a meta, ok. Então, se eu quiser comer só um sanduíche o dia inteiro, eu bati lá tantas 1000 calorias. Legal, agora eu vou passar o dia inteiro sem comer. Não é sobre isso. Porque você precisa de aporte nutricional vindo de várias fontes e tendo qualidade nutricional. Então, você não precisa de calorias. Você precisa de um número para te dar energia, mas esse número ele precisa estar inserido em qualidade. Então, são fibras, são carboidratos, como eu disse antes, proteína. Então, nós precisamos de gordura também, só que de fontes que sejam benéficas para o seu intestino. Então, talvez eu tenha fugido um pouquinho, mas é que eu gosto muito de falar dessa questão da consciência nutricional, sim, sabe? eu acho importante. Então, podemos, sim, claro que podemos, mas o equilíbrio. Equilíbrio. O que você faz mais se torna um hábito. O que você faz mais vezes vai predominar, vai ser sua melhor escolha. Então, assim, qual vai ser a minha melhor escolha entre isto e isto? Vamos parar um pouquinho para pensar. Eu trabalho com um grupo de mulheres com jejum e lá eu passo para elas, dê esse tempo para vocês. Pensem, reflitam, porque hoje a gente está no automático. Legal, então vou mexer um ovo, arroz e feijão. Não, isso também não é legal, porque nós precisamos de uma variedade para que a gente possa proporcionar no nosso intestino uma biodisponibilidade adequada de várias vitaminas. E aí você vai fazer o exame, tô com uma baixa de vitamina A, tô com a baixa da vitamina C, tô com a baixa da vitamina K, tô com a baixa da vitamina E. Por quê? Porque você não tem diversidade no seu prato. É sempre a mesma coisa. A diversidade do prato, sim. Então ele tem que ser colorido, né? O que a maioria das pessoas já sabem, mas isso precisa ser praticado. O saber não é poder. O praticar a ação é que te dá poder. Quando você age, você tá com poder na tua mão. Doutora, olha, doutora, hoje é um daqueles episódios que eu fico quieto e só aprendo. Gente, que episódio maravilhoso. E a senhora vai falando, eu tô aqui, ó, pensando. Eu já quase não gosto de falar. Não, né? eu gosto assim, tem que falar. A gente escuta muito de algumas pessoas, né? Assim, de algumas a gente escuta, olha, açúcar não. Qualquer um. E aí de outras a gente escuta, o açúcar demerara pode. O açúcar não sei o que pode. É que nem...
muito se fala também do sal, né? O sal do Himalaia, o rosinha, ok, o sal branco. E aí, é ok o açúcar demerara? Não é? Se for pra mim tirar açúcar, tira de vez e fica com o açúcar da fruta. E aí? Açúcar é açúcar. Pronto, era isso que eu queria. O que vai mudar é o processamento. Perfeito. Então nós temos o branco, que é o refinado, e o demerara, que é menos processado. Only. É açúcar. É açúcar, perfeito. É açúcar. Eu passei a semana retrasada por um processo que eu fiz comigo, de ficar 7 dias sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Eu tive uma dificuldade absurda de encontrar alimentos que não tivesse os 3. E eu não sou celíaca, eu não sou intolerante à lactose, nada, nem diabética, nem nada disso. Mas eu quis passar por esse processo comigo. Eu queria ver como que o meu corpo se comportava, né? Queria dar uma enxugada. Não em peso, mas eu queria melhorar e realmente ativar mais o meu intestino em relação a ter bactérias benéficas numa maior quantidade. E eu não encontrava, porque quando eu encontrava sem açúcar, e isso tem que ficar como alerta para todos vocês, não é porque está sem açúcar que é saudável, tá? Ele está sem açúcar, mas ele está lotado de adoçante. Só que o adoçante é sintético. E aí... É que nem o refrigerante zero. É pior do que o normal. É pior do que o normal. Então, assim, já que vai tomar um refrigerante, toma o normal. Olha só! Porque o zero tem muito, muito adoçante. Gente, uma bomba agora. Porque ele é doce, não é doce? Claro que é doce, sim. E é doce da onde? É refrigerante, exatamente. De algum lugar ele tem que... Aquele doce tem que ter vindo. Então, assim, gente, na verdade, se você puder escolher, não toma. Não toma refrigerante, exato. Assim, né? Vamos escolher um suco, vamos escolher um limãozinho espremido na água com gás, né? Vamos trabalhar espremer uma laranja, é tão gostoso o suquinho da laranja, exatamente. E por que não, né? Então é isso, eu tive muita dificuldade em relação a achar alimentos, e eu vejo o quanto os pacientes que têm intolerâncias e têm algumas restrições alimentares, o quanto eles sofrem. Porque para mim foi bem difícil. Eu cheguei a comprar um pão que ele não tinha glúten, não tinha lactose, e eu acreditei, porque era um pão salgado, que não tinha açúcar. E comprei e levei pro consultório. E eu fui fazer um lanche, né, para mim ali à tarde. E falei, vou dar um confere aqui, né? Mas só para ver qual era a composição daquele pão. E aí tava lá, açúcar demerara. Falei, não é possível. Não é possível, sério. Gente, eu fiquei extremamente decepcionada. Porque estava lá, sem glúten, sem lactose, não estava escrito, não foi uma propaganda enganosa. Sim. Eu que, de fato, não li o rótulo, mas eu nunca ia imaginar, e acredito que muitas pessoas também nunca iriam imaginar que um pão, e olha que eu sou muito familiarizada com rótulos, com alimentos, então eu sei a maioria das composições ali, mas naquele lugar eu achei que não teria. E perdi. E olha, eu vou falar pra senhora que eu tô dizendo, meu pai, né, minha mãe, a gente foi no mercado ontem, pra quem não sabe, a gente tá gravando o nosso episódio na segunda-feira, ele vai sair na quarta, mas a gente tá gravando segunda-feira, então o meu ontem foi domingo. E aí a gente foi no mercado. E aí o estúdio que a gente treina, aqueles treinam no mesmo estúdio que eu, começou um desafio de 30 dias. Sem açúcar, sem bebida alcoólica, sem nada disso. E aí meus pais falaram, então vamos no mercado, doutora. Mas a gente olhava o rótulo e tava lá. Não sei por que. Um negócio. Um açúcar e tinha açúcar. E tava lá, light. Aí tu pensa, light? Light é. Pra gente, light diet é sem nada, né? Porque a gente criou isso na nossa cabeça. Exatamente. A gente criou isso na nossa cabeça. Foi fruto da imaginação. Exatamente, mesmo. Porque eu também não. Eu assisto uns vídeos que eu não. Quando a galera começa a explicar, eu falo, gente, eu não sei de onde a gente tirou o que diet. E light é sem nada. Mas tudo bem. E a gente via assim, eu falava pra minha mãe, mas misericórdia, tudo tem açúcar. Eu falei, mas a gente vai ter que viver que nem planta, né? Fazer fotossíntese. Tudo que você vai comer... De feira e açougue. Então, feira e açougue, doutora. Feira e açougue. Gente, que loucura isso. E você não tem noção do quanto a sua saúde agradece. Eu postei ontem uma frase nos stories que é assim, quando você alimenta... Peraí, que agora eu preciso recapitular aqui. Quando você alimenta a saúde... a doença morre de desnutrição. Olha. Eu coloquei essa frase. E é de verdade, porque quando você busca a sua saúde, você alimenta a saúde, você não consegue alimentar a sua saúde com refrigerante. Você não consegue alimentar a sua saúde com balas,
com chocolates, né? Desde que, né, não seja 70%, 85%, mas assim, se for alimentos que tenham os excessos, você não está alimentando saúde, você está cultivando, você está investindo em doença. E hoje, quantas doenças nós não sabemos? Já tem mais do que comprovação científica, mais. Quantas doenças a origem é alimentar? E quantas pessoas poderiam estar vivas, quantas pessoas poderiam estar desfrutando do viver hoje, se mudassem as suas escolhas. E eu digo para você que algumas até elas falam assim, mas tá, eu vou curtir minha vida, porque também se eu morrer tá tudo bem, né? Se eu morrer tá tudo bem. Mas tem uma fala do Luciano Subirá, que de um podcast, inclusive, que eu ouvi dele, que o amigo o confrontou e falou assim, cara, se você morrer tá tudo bem. Legal, você foi, tchau. Mas e se você ficar em cima de uma cama, usando fralda, sua esposa ter que dar banho em você, seus filhos crescendo e vendo você adoecido e morrendo em cima de uma cama, é isso que você quer para tua vida? Você não acha que você está com uma fala muito egoísta? Você, de fato, não ama as pessoas que estão ao seu redor, né? Porque morrer por alguém é muito fácil dizer, mas viver por alguém é muito mais difícil. Porque viver por quem você ama requer muitas escolhas. Então, uma mulher, para ser uma boa esposa, ela precisa ter saúde. Um marido, para ser um bom marido, ele precisa ter saúde. Porque a vida começa em nós, começa primeiro em mim. E a partir daí são escolhas. Então você vai ser uma pessoa muito mais produtiva se você está saudável, se você não está doente. Você não vai depender de medicamento. Você vai conseguir fazer movimentos, se deslocar, pegar coisas sem dores, sem inflamação, sem precisar o tempo inteiro fazer uma fisioterapia. Porque ou você está saudável ou você está mantendo uma doença. Então, quando você toma um medicamento ali e o médico fala para você, olha, vamos aumentar essa dose, você não está se curando, você está controlando uma doença. Exatamente. É uma pauta longa. Uma pauta longa, tanto que a gente já chegou a meia hora do nosso episódio já. Que delícia que foi! Sim, tem muita coisa pra falar ainda. E aí, ó, eu só quero tocar num ponto que temos que beber água. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Muita água, né? E eu quero saber, o que pode ser essa água saborizada? É um hortelã? É uma rodela de limão? De laranja? Como é que... Sim. Porque assim, às vezes a gente escuta, mas eu só não consigo beber água. Gente, eu vou ficar bebendo só água? Então beleza, você não consegue só beber água? Vamos lá, que tem dicas pra tentar ajudar, né? Porque beber água, a gente tem que beber. Somos adultos, né? Exatamente, as pessoas precisam aceitar isso também, né? Vamos beber água, né? Precisamos beber água. Sim. Mas, se você quer um recurso para que você aumente a quantidade, e falando em aumentar a quantidade, vou falar agora bem rapidinho de uma conta que você que está aí do outro lado pode fazer para ter uma ideia de quanto você precisa de água por dia. O peso do seu corpo vezes 35 ml. Tem artigo científico sobre isso? Não tem. É uma média que se encontrou e que funciona muito bem para a maioria das pessoas, salvo as pessoas que moram em lugares muito frios, né, que aí tem uma necessidade menor de hidratação, e para aquelas que moram em lugares extremamente quentes, né, então que aí tem uma necessidade muito maior. Mas assim, aqui onde nós vivemos, 35 ml por quilo de peso, faz a continha que você vai saber o quanto você precisa tomar por dia, e aí fraciona ao longo do dia e você vai ter uma ingestão que é razoável, que é adequada e que vai ajudar o seu intestino a funcionar. Tá? Até porque não é pra ter aquela garrafa de 2 litros e beber aquela garrafa toda e acabou, vez, né? Não. Porque eu já ouvi isso. Não, é ao longo do dia. Pelo amor de Deus, gente. Porque senão você acaba fazendo uma sobrecarga que claro. não é assim que funciona. Não é tudo de uma vez. Não é o sanduíche, todas as calorias de uma vez. Não são os 2 litros de água de uma vez. Não é dormir 48 horas Por favor, de uma gente, vez. não é tudo de uma vez. Isso, não é ir pra academia e ficar 5 horas na academia. Sim. Não. É constância. Vamos lá, falamos da água, né? De como podemos fazer para dar uma disfarçada no gosto da água que não tem gosto de nada. Você pode colocar umas folhinhas de hortelã. Você pode eu acho colocar. Uma delícia. Eu também. Olha, minha preferida, folhinhas de hortelã. E umas rodelinhas de morango. Nunca tomei assim, deve ficar uma delícia. Eu gosto bastante. Você pode também colocar ali umas folhinhas de erva doce. Depende do teu paladar, né? De como que você está, assim, acostumado com alguns sabores. Mas o hortelã, para mim, é o melhor. Até porque o hortelã, ele faz uma restauração
no seu intestino. Então, ele trata da parede do seu intestino, ele é restaurador. Então, assim, você tomar uma aguinha saborizada com hortelã ou fazer um chazinho de hortelã antes de dormir, você vai fazer um benefício para o seu intestino que você não tem ideia. E se você fizer, conta pra gente. Por favor. Mas você pode também fazer você pode fazer um chá, né? Mas o ideal mesmo é a água. É a água, né? É a água para que ela faça aí a hidratação e a limpeza e trabalhe no seu intestino de uma forma que venha a fazer o estímulo da motilidade das fezes para que você não tenha o intestino preso. Então, assim, sem água, sem evacuação. E, gente, é água, mas quando a gente fala saborizada, é um hortelã, uma fruta. Sim. Não, porque do jeito que é, né? Vamos colocar um pouquinho de suco? Exatamente. Não. Saborizada é colocar algo de frutas. Então, uma rodelinha de limão siciliano fica uma delícia. Ai, fica. Fica muito bom. Só não pode ficar muito tempo, porque acaba vindo um amargor da casca. Sim. Então, assim, é durante aquele período ali da manhã, no máximo, ou o período da tarde, vai tomando aquela aguinha e depois descarta. Agora, eu posso substituir essa água que a gente está tomando por água com gás? Posso ficar o meu dia todo bebendo só água com gás? O ideal é que não. Esporadicamente, até que tudo bem, né? Se você vai num restaurante e não quer tomar um refrigerante, e não deveria, mas você pede uma água com gás, pede para vir um limão espremido, pronto, você já tem ali até o prazer, né, do gás. Sim. Porque uma das coisas que traz prazer pra gente, pra quem consome o refrigerante, é o gás ali, é realmente para te estimular a ter prazer. Então você pode fazer isso com água com gás e o limão, mas não é ideal que seja, né, o dia inteiro, até pelo custo também, né? Exatamente. Vamos tomar água, né? Gente, vamos combinar, já tá aí, água. Vamos tomar. Tá aí. Vamos tomar água. Olha, agora a gente vai falar de um ponto muito importante que você sempre aborda em alguns podcasts, e aí eu quero muito falar sobre isso. Porque o intestino pode ser considerado um segundo cérebro. Como é que é isso? Sim. Porque eu acho que quando a galera escuta isso, deve ficar assim, será? Deve vir também umas dúvidas sobre esse assunto. Vamos lá. Vou começar ilustrando. Você já ouviu o termo enfesado? Já. Fulana está enfesada hoje. Esse termo vem lá da vovó, da tataravó, da bisavó. São pessoas que têm fezes paradas no seu intestino. Nossa, mas o que isso tem a ver com o mau humor? Só tudo. Porque uma pessoa que tem fezes paradas, ela tem toxinas. Ela não está eliminando aquilo que precisaria estar eliminado. Está dentro, está guardadinho ali com muito carinho dentro daquele corpinho que não deveria estar ali guardado. E você está aumentando... Desculpa. Peraí. Quer mais água? Não, tem aqui. Não? Eu vou pôr pra mim mais água, gente, porque, doutor, eu vou bebendo água. Maravilhoso. Toda vez que eu gravo podcast, gente, tô bebendo um monte de água. Então, gravar podcast o dia tem que inteiro. tem que gravar podcast o dia. Vai água. E nem exatamente. Essa, hein? Não é água. Água real. Então, quando você tem ali as fezes paradas, você tem uma permeabilidade maior da parede do seu intestino. Permeabilidade é como se o nosso intestino fosse um paninho. Pensa numa fraldinha lá de antigamente, né? Que hoje é descartável, mas a fraldinha ela é toda vazada. Quanto maior essa trama, quanto mais espaçada a trama, obviamente que ela tem menos poder de absorção. A mesma coisa acontece no intestino. Quanto mais toxinas temos ali dentro, vai aumentando mais essa permeabilidade. Ou seja, vai contaminando, vamos dizer assim, o seu metabolismo todo. Só que entre o intestino e o cérebro, nós temos uma conexão que é direta, que é assim, tipo, tchum, aqui para cá, através do nervo vago, que faz uma comunicação bidirecional, ou seja, do intestino vai para o cérebro. Então, o que acontece, eu costumo dizer que o que acontece no intestino não é como Vegas, fica em Vegas. O que acontece no intestino não fica no intestino, vai para o seu corpo inteiro. Então, sai daqui, aconteceu no intestino, vai direto para o cérebro. Do cérebro, o que está acontecendo no cérebro vem para o intestino. Então, você também deve ter ouvido pessoas que, quando elas ficam nervosas, ansiosas, elas travam o intestino ou elas ficam com diarreia. Meu Deus, mas... Tô muito nervosa, tô muito tensa, eu preciso ir no banheiro. Tem tudo a ver. Porque é a comunicação do cérebro que está alterando o funcionamento, está aumentando a motilidade desse intestino e então a evacuação é estimulada. E pode ser o contrário, pode travar também. Sim. Tá? Ao mesmo tempo que quando você tem um intestino que não está saudável, que está enfesado, você tem uma pessoa que tem insônia,
que tem alteração de humor, assim, oscilações de humor absurdas, depressiva. Então já está até com medicamentos, e você também pode perceber pessoas ao seu redor que eventualmente pode comentar com você: nossa, depois que eu comecei a tomar esse medicamento, meu intestino não funciona por nada. Eu já tomei antidepressivo e eu sei que é assim. E os estudos e os artigos científicos comprovam, e também as bulas também falam sobre isso, né, dos medicamentos. Então existe uma alteração na sua microbiota, tanto pela questão de você estar passando por emoções, por momentos ali mais tensos, quanto por medicamentos. Uhum. Assim como uma pessoa feliz carrega um intestino saudável. Porque o nosso intestino ele é responsável pela produção de aproximadamente 85% a 90% de serotonina. Que então nós temos o quê? Um alimento para o nosso cérebro de felicidade, de alegria, de prazer. Então, quando eu tenho um intestino que funciona, eu tenho um cérebro que também ele está ali mais equilibrado. E a gente não leva tão a sério, né, o intestino como a gente deveria levar, né? Não. Eu ouvi de uma pessoa, quando eu dei uma palestra, Cláudia é o nome dela, ela me chamou no final, ela falou assim: doutora, eu tô chocada com o que eu tô aprendendo sobre o intestino, porque eu cresci, e ela é uma mulher, mais ou menos da minha idade, 50 e poucos anos, ela falou assim: eu cresci entendendo que o meu intestino era como se fosse uma lata de lixo, que eu poderia colocar qualquer coisa que ele ia resolver, e o que não prestasse ia para fora. E hoje, assim, foi uma virada absurda de chave, porque eu entendi que tá tudo errado. Não, o pensamento não é esse. Mas muitas pessoas pensam assim, que você pode comer qualquer coisa porque o que não presta vai embora. Negativo. Negativo. Ali é só um excesso, é um volume alimentar que é processado e que você elimina. Mas para que isso aconteça, existe uma outra mágica metabólica que vai te trazer consequências positivas ou negativas. No seu corpo, na sua pele, no seu cabelo, nas suas unhas, na sua disposição, nos seus relacionamentos, porque afeta tudo. Na sua vida sexual, tudo é alterado. E como é que a gente não fala sobre isso? Em que momento a gente aconteceu nesse mundo pra gente não falar sobre isso? Porque falamos muito sobre a embalagem, né? Então, a nutrição, até a nutrição, né? Sim. Eu vou colocar, até a nutrição hoje, ela fala muito sobre o externo, muito mais sobre o externo. Então, assim, eu quero te vender o emagrecimento, eu quero te vender um seca-barriga. Eu tô na contramão, né, Vitor? Tá. Eu tô na contramão. Meu trabalho é muito mais de formiguinha. Mas tá tudo bem, porque é isso que eu acredito. Sim. É isso que eu acredito, é sobre vida e sobre saúde. Então, eu digo sempre para todos os meus pacientes: o seu corpo será uma consequência da construção que vamos começar hoje. Mas não é só sobre o corpo. É sobre saúde, é sobre viver. E viver com qualidade e envelhecer com liberdade, porque você é muito jovem, né? Mas eu já passei dos 50. Então, o que eu quero, eu sempre digo e repito, eu quero ir até a beira do mar andando com 80, 90 anos, se Deus me permitir, né? Eu não quero ir numa cadeira de rodas, alguém me conduzindo. Eu quero ter liberdade física, eu quero ter músculos fortes para que eu possa me locomover. É isso que eu quero. E então não é sobre um corpo, é sobre a funcionalidade e liberdade. E até também para quem tem a minha idade. Sim, vocês vão voar, né? Porque a gente eu, na sua precisa idade, começar agora. Eu, na sua idade, quantos anos você tem? Lá vem a pergunta. Não, tudo bem, eu tenho 26. Então, na sua idade, eu já estava nesse mundo de vida mais saudável, porque eu já tinha o meu primeiro filho. Fui mãe com 24. Mas até os meus 19, 18 anos, eu era uma total inconsequente. Eu acordava e tomava Fanta laranja. Para você ter uma ideia. Gente! Choquei agora, né? Choquei. Mas sim, eu acordava porque eu estudava, meu ensino médio foi à tarde e então eu acordava, eu ficava vendo o Corujão na minha época. Quem tem mais de 50 vai saber o que é o Corujão, ele não sabe. Então eu ficava assistindo de madrugada, que eu sempre gostei de filmes antigos. Então eu acordava muito tarde e o meu café da manhã era um pão de cará com manteiga, margarina, eu acredito, porque a gente não tinha tanto recurso, mas mesmo não tendo tanto recurso, eu conseguia tomar uma Fanta laranja, minha mãe me agradava, e todos os dias eu tomava uma Fanta laranja. Porém, eu fazia educação física,
né? Porém, eu varria uma casa, não tinha computador, não tinha celular, então eu tinha uma vida, né? Uma vida ativa. Isso compensa? Não compensa, só minimiza. E se eu tivesse continuado naquele ritmo, hoje eu seria outra pessoa, eu não seria essa pessoa, né? Então, eu tinha uma vida muito ativa, andava de bicicleta, ia pra praia, tudo se fazia a pé. Tudo se fazia a pé. Não tinha recurso, minha mãe não tinha carro, então não tinha essa de ir pra escola, minha mãe leva, não. Eu ia andando, voltava andando, e adorava uma rua, e é sobre isso. Então, não é sobre um corpo, é sobre uma vida. É sobre uma vida. Então, a sua idade, a sua geração é a que pode mudar o mundo. Mas vocês precisam mudar o mundo, né? Porque com tanta tecnologia, tanto acesso e tanta informação, de fato, vocês revolucionam um planeta. Mas vocês precisam ter vida e saúde. Exatamente. Porque do mesmo jeito que a tecnologia trouxe benefícios, também trouxe muita doença. Muita, nossa. Eu tenho um filho que ele é cientista da computação, né, e trabalha com inteligência artificial. O meu maior desafio é tirar ele daquele quarto, porque ele trabalha quase que 24 horas. Gente. Então, é complicado. É complicado. Pra mim, então, você imagina o quanto eu sofro, né, ó. Mas tudo bem, é cada um com a sua cruz, né? Cada um com a sua cruz. Eu tô carregando a minha, mas daqui a pouco eu já resolvo. Ele tá começando a entrar nesse mundo aí. Ele tá 22 anos, quase 23, enfim. Mas é isso. E academia? Quando a gente fala da academia, eu pelo menos vejo que as pessoas acham que é só ir lá levantar ferro e pronto, né? Eu não preciso... Né? Assim, claro que a gente vê que tem a galera consciente, mas tem uma galera que tipo assim, eu vou lá, levanto peso e tipo, não preciso me alimentar melhor, tipo, não preciso ir na nutricionista, nada a ver, não precisa de nada disso. Precisa, não precisa? Precisa. Porque a sua necessidade nutricional é diferente da minha, é diferente do meu filho, que é diferente do meu marido. Nós carregamos necessidades nutricionais diferenciadas, né? E para você estar numa academia, vamos fazer uma analogia aí. Você é uma Ferrari. Essa Ferrari tem uma potência, foi fabricada para uma potência, né? De 0 a 5 segundos, você foi fabricado para ter uma potência na idade que você tem. Só que você precisa seguir as recomendações do fabricante. E uma delas é colocar um combustível XYZ. Se você altera as recomendações do fabricante, esse rendimento, essa potência de 0 a 5 vai alterar. Você pode até chegar nessa potência, mas em qual velocidade e causando quais danos na sua Ferrari? Porque não é só, eu vou devagar, mas eu chego. Eu vou devagar, mas eu vou conseguir o músculo e tal. Então, mas a questão é o caminho. Durante esse processo, quais os danos que você está causando, né? Então, não é sobre precisar de um nutricionista. É sobre você colocar o combustível certo para que você tenha um ambiente metabólico favorável para que você construa o seu músculo forte, para que você não tenha lesões e para que você não tenha outros desequilíbrios. Porque muitas vezes você fala, ok, vou treinar, preciso de whey. Gente, calma, respira. Eu queria falar sobre isso. Respira. Sobre o que tem no whey? Olha o rótulo do whey, pelo amor de Deus. Eu queria falar sobre esse produto que tá em alta na internet. Tô trazendo algumas coisas que estão em altas, viu, pro nosso assunto. Por isso que eu tô falando. Que hoje é sobre o whey. Whey não sei o quê. Whey, parece que o whey, se eu colocar ele aqui, ele grava o podcast pra mim. Porque o whey, ele... Nossa. Não, e parece que é uma condição para que você tenha uma vida saudável, é você consumir o whey. Exatamente. Se você é saudável, se você é uma pessoa que treina, mas você não toma whey, que isso. Você tá errado. Tá tudo errado, que isso. Nem quero falar contigo, você não faz parte do meu clã. Gente, eu não sei o que acontece. Tá fora. E aí me explica, quando é que a pessoa deve tomar o bendito do whey, se ela deve tomar o bendito do whey? Precisa ter indicação. Porque se você tem uma alimentação equilibrada, que tem a quantidade de proteína, né? Porque foi associado que quanto mais proteína, mais músculos eu vou conseguir construir. Será? Será que se você se entupir de proteína e não dormir bem, e não fizer uma atividade adequada, atividade física adequada, se a sua saúde intestinal não estiver boa e você estiver ali tomando 3, 4, 5 scoops de whey, será que você de fato é uma pessoa saudável? Você já leu o rótulo do whey que você consome? Tô falando você, mas não é você especificamente. Sim. Mas você já leu o rótulo?
Eu já vi rótulos de whey que, assim, meu Deus, é lixo. É lixo. Quantos pacientes me mandam a foto? Doutora, eu tô tomando esse whey. Posso continuar? Socorro. Não, nem doa, porque não é nem para dar. Isso nem se dá. O que não é bom pra gente, a gente não dá. Exatamente. Se não serve pra mim, não né? serve pros outros não serve também. Pra outras pessoas. É tipo assim, lixo. É chocante um pouco, né? É. Mas leia o rótulo, veja o quanto que tem de adoçante. Veja o quanto que tem de corante. Veja o que tem. Agora sim, tem algumas marcas que são extremamente confiáveis e são sim de qualidade e tem qualidade nutricional e é uma ferramenta. A gente precisa entender que o whey é uma ferramenta, não é um substituto alimentar. Isso precisa ficar muito claro. Então o whey ele pode ser uma ferramenta para uma pessoa que não consegue ingerir uma quantidade necessária para ela de proteína. Uhum. Então ok, então vamos suplementar. O idoso pode suplementar. O paciente oncológico ele pode suplementar, mas tem que ter indicação. Ele precisa necessitar, porque lembra que suplemento ele não é uma obrigatoriedade de sobrevivência. Ele é para suplementar aquilo que você precisa e que você não está conseguindo por outras vias. É muito diferente. Então, quando falamos de suplemento, a gente precisa entender que não é uma regra. É uma necessidade apresentada pelo paciente, identificada através de exames clínicos, físicos e metabólicos e bioquímicos. Então, quando você tem um mapeamento daquilo que o paciente precisa, a partir daí, ok, eu vou te indicar, Vitor, o suplemento. Eu vou te indicar a glutamina, eu vou te indicar o whey. Porque muitos pacientes, eles já chegam, doutora, você vai prescrever glutamina? Eu posso tomar creatina? Eu posso tomar... Qual whey que eu posso comprar? Calma, ufa, respira, calma. Calma, respira, porque não é uma corrida maluca para ver quem toma mais suplemento, ok? E associou muito isso, né? De, vai começar a academia, tem que comprar suplemento. Será que realmente eu preciso comprar suplemento, primeiro, gente? O que tem no seu prato? Exato. Vamos ver o que tem no seu prato? O que você come? Primeiro, vamos lá, porque eu já recebi pacientes que chegaram assim, na primeira consulta, doutora, olha, vou mudar tudo, já fiz a matrícula na minha academia. Já tenho uma academia, já fiz a matrícula. Tá. Aí eu começo a desenvolver a consulta, tal. Ok, vamos conversar sobre o que você comeu ontem. Me fala o que você comeu ontem. Isso aqui é a sua rotina? É a minha rotina. Ok, então você vai lá e vai trancar a sua matrícula na academia. Você vai começar a fazer uma caminhada e vamos mudar o que você come. Sabe por quê? Não adianta você ir para a academia para modelar bono. Você precisa ir para a academia para modular proteína de qualidade, carboidrato de qualidade e gorduras de qualidade. Você não tem que ir lá para modelar e nem modular de forma alguma ultraprocessados. O teu caminho vai ser muito ruim, porque você vai ficar fadigado, você vai ficar cansado, você não tem saúde intestinal, você dorme pouco, você fica até 3 horas da manhã no celular. Vamos organizar a casa primeiro? Vamos tirar a máquina de lavar do quarto, vamos tirar lá da área de serviço a cama, vamos tirar o vaso sanitário da sala e vamos colocar de fato ele no banheiro, vamos organizar essa casa, depois que a gente organizar tudo, aí a gente começa a colocar a cortina, o tapete, o vaso, o quadro, a gente começa a colocar o aromatizador de ambiente, aí sim, mas por enquanto, vamos arrumar essa bagunça? Calma, aí você começa a comer bem, aí você começa a dormir bem, aí você vai para academia fazer a construção muscular adequada. Mas Luciana, você pode estar desmotivando o teu paciente a praticar uma atividade física. Não, eu só não quero que ele lesione, eu só não quero que ele desmaie numa esteira. Isso não é para todos os pacientes que eu indico, Sim. tá? É que nesse caso foi necessário porque é uma pessoa muito acima do peso, com várias disfunções ali, e seria perigoso de fato essa pessoa estar numa academia. Claro que sim. E eu estava preservando a vida dele. Né? Porque imagina, tá ali numa esteira achando que precisa, porque é uma competição dentro da academia, né? Quem é mais magro, quem tem o cropped mais curto, quem tá com o tênis mais colorido, tá tudo gourmetizado. Então, não, calma, vamos olhar, eu quero olhar para você primeiro. Eu quero te olhar e vou cuidar de você. Mas é de você. Não é do cenário onde você vai estar. Eu sabia que eu ia bater no microfone, tá? Porque eu também falo com a mão. Então, é isso, é cuidar da vida, né? E no caso desse paciente foi esse o caso. Eu falei, opa. Calma. Então, os suplementos são para suplementar, não são para substituir, e nem é uma regra para quem começa atividade física. Doutora, estamos chegando ao fim do nosso episódio, e aí eu já vou convidar a senhora para outro, porque a gente ficou
tem muita coisa pra falar aqui, vocês não têm ideia. Então já tá convidada pra outro episódio, Obrigada, tá bom? Obrigada, está aceito. Agora a gente vai fazer um jogo, verdade ou mito. Tá, mas eu posso só falar uma frase? Pode. Uma frase. Eu não sou contra suplementos, eu prescrevo suplementos. Só que com responsabilidade, com indicação. Perfeito. É só isso, tá? Não. Porque pode achar que, nossa, então não vou nela porque... não é isso. Meu Deus do céu, ela não... Eu adoro whey. Ok, eu também, eu consumo whey, tá? Mas é só para vocês entenderem que precisa ter indicação, porque está uma forma muito indiscriminada. Todo mundo prescreve, o colega prescreve, enfim, né? Aí já é outro capítulo. E aí eu vou ser um pouco mais polêmico. Tá na minha câmera, Rafa? Se você tá assistindo o episódio e você não entendeu o que a doutora falou, volta aí e assiste de novo. Que aí você vai entender, tá bom? Por favor, né? Mas tudo bem. É melhor falar do que, né? Porque depois... Né? Tá certa. Agora bora para um jogo, doutora. Verdade ou mito? Vou falar algumas frases e se diz se é verdade ou mito. Tá bom? Ó. Beber água durante as refeições atrapalha a digestão? Depende. Ih, por que depende? Depende do que você está comendo, depende da quantidade de água e depende da sua condição de saúde. Eu sempre digo que não é ideal que você beba nenhum líquido durante a refeição. Até porque se você é uma pessoa hidratada, se você é uma pessoa que tem uma produção adequada de saliva, lá do comecinho do podcast, você não precisa de líquido para umedecer o alimento e nem para facilitar a tua deglutição. Salvo pacientes que têm xerostomia, que é a não produção adequada de saliva. E essas pessoas precisam de estímulos e elas, né, até pacientes que são quimioterápicos, que precisam de um estímulo e precisa realmente umedecer os alimentos. Mas pessoas que são saudáveis, o ideal é que não acompanhe o líquido, para que você tenha, inclusive, uma digestão mais adequada e possa absorver melhor os nutrientes. Perfeito. E o líquido não atrapalhe. Sim. Tá? Verdade ou mito? Glúten faz mal pra todo mundo? Não faz mal pra todo mundo. De onde surgiu isso que poderia fazer mal pra todo mundo? É porque não se conhecia muito, né, sobre a doença celíaca e de fato eu posso dizer pra você que o pãozinho de hoje não é o pãozinho de Jesus, né, porque houve muitas mutações aí. Muitas pessoas, elas se sentem melhores quando não ingerem o glúten, mas aí isso daria um podcast inteiro pra gente conversar e falar sobre o glúten. E a gente pode até combinar e falar, né? Claro. E a gente pode falar, de fato, mais detalhadamente sobre o glúten. Mas tem pessoas que têm uma hipersensibilidade, elas não são celíacas, mas elas têm uma hipersensibilidade. E o problema, eu vou te falar, não é o glúten. É o que acompanha esse glúten e a quantidade do que acompanha esse glúten. Né? Porque se você come um pãozinho francês, é uma coisa. Mas se você come 4. Mas se você come pizza. Mas se você come a coxinha. Mas se você come o empanado. Mas se você come a bolacha. Todas as refeições têm glúten. É o glúten que é o problema? Ou é o seu planejamento alimentar que está totalmente desequilibrado? Exatamente. Então vamos colocar cada coisa numa caixinha. Né? Sim. Alimentos integrais são sempre mais saudáveis que os refinados. Verdade ou mito? Depende também da composição. Parece, né? Parece que eu não quero dar resposta, gente. Não. Mas é que depende do alimento, porque muitas vezes tem um integral, que ele tem ali a farinha integral, só que ele tem muito adoçante, tanto quanto um ultraprocessado. Entende que fica difícil dar essa resposta, porque de fato depende da composição de cada alimento. Mas na sua maioria, os integrais são mais saudáveis do que os ultraprocessados. Pronto. Eu preciso dar uma resposta, né, gente? Então vai falar, nossa, ela é em cima do muro o tempo inteiro. Não, mas que isso, ó. Verdade ou mito? Quem tem intestino preso precisa consumir mais fibras? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Porque isso também é uma coisa que a gente escuta muito, né? Ah, tá com intestino preso. Mais fibra. Tá tomando antidepressivo? Tá ingerindo muita fibra, mas não tá bebendo água? Tá dormindo pouco? Não tá se exercitando? Qual tipo de alimentação? Há uma sobrecarga de açúcar? O que tem dentro desse intestino? Sim. O que tem dentro desse intestino, em primeiro lugar? Tá passando por um momento de estresse, de ansiedade?
Então tem todo um cenário que precisa ser observado, porque não é só a fibra não é a salvadora. Ela faz parte de um planejamento alimentar equilibrado, mas ela não é o único item que vai dar saúde para o seu intestino. Doutora, tem um aqui que até eu posso responder que é verdade. Comer rápido pode prejudicar a digestão e a saúde intestinal? É óbvio, Pode não, prejudica. Prejudica. Pode não, prejudica. Exatamente. Porque foi a nossa conversa antes de começar, né? Exatamente. Olha... Você comer muito rápido, você não está processando esse alimento e minimizando aí o tamanho para que a digestão seja feita, para que você não tenha, né, aqueles efeitos dos gases, dos arrotos e inclusive daquele efeito que eu sempre falo, né, da barriguinha de baiacu, que tem que abrir aqui o zíper, sabe? Comeu... Nossa, aí, né, você vai disfarçando, vai chegando assim pra frente, aí abre aquele botãozinho, né, já que você que tem o costume disso, já vive isso sempre vai com uma roupa, né, um pouco mais larguinha pra colocar por cima, enfim. Mas isso tudo pode ser resolvido. Agora o último. Verdade ou mito? Todo mundo precisa fazer detox para limpar o intestino. Eu amei essa pergunta. Eu nem sabia que tinha essa... Você não me mandou nada aqui, disso? Não mandei. Então vamos lá. Vamos. Não vamos muito fundo por causa do tempo, gente. Mas vamos lá. Não tem alimento que faz detox. Não tem couve que faz detox, tá? Nós temos órgãos que detoxificam, que fazem esse processo no nosso corpo diariamente. E se nós não passarmos por esse processo de detoxificação natural, nós morremos. Porque nós processamos as toxicidades, inclusive do ar, do perfume, dos ambientes que nós frequentamos e do que nós comemos. Então, não é um detox que eu chamaria do intestino. Repete a pergunta? Todo mundo precisa fazer detox para limpar o intestino. Não precisa fazer um detox. Você precisa mudar a sua alimentação com alimentos que sejam ricos em prebióticos, e aí sim você vai trabalhar a saúde intestinal. Mas detox é uma palavra que acabou virando comercial, ela não é a realidade, é uma palavra comercial que ela vende. Sim. Vamos fazer um detox de celular, 7 dias de detox de qualquer coisa, 7 dias de detox para emagrecer, para secar a barriga, como a gente já tinha falado aqui. Então é um nome comercial, mas o detox é muito mais abrangente, a detoxificação ela é muito mais abrangente metabolicamente falando, do que uma palavra para você fazer um processo. Tá? Entendi. E esse negócio de bater 3 couves, brócolis, abacate, fazer um suco verde... O suco verde é muito bom. É bom. É muito bom. Mas é considerado um detox? O detox quem faz é o seu fígado, o seu pâncreas, né? Não vai ser a couve. A couve ela pode melhorar o seu metabolismo e a saúde do seu intestino. Mas a gente tem amiguinhos, órgãos aqui, que são eles que fazem esse detox, tá? Então, como eu te falei, o suco detox. É um nome comercial. Comercial. É um nome comercial. Entendi. Tá? Quem faz isso são os nossos queridos órgãos que estão aqui. E aí, então, alguns alimentos favorecem a potência do funcionamento deles. Isso sem dúvida. Entendi. Doutora, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Foi uma delícia. Foi muito bom. E aí, pra gente encerrar, também eu encerro com um clássico. Dicas pra quem quer fazer faculdade de nutrição. O que você falaria pra quem tá querendo ou já tá ali no comecinho do curso? Nossa, dica pra quem quer fazer nutrição: seja apaixonado pela nutrição. Viva a nutrição. Porque se você não viver, você não vai conseguir transbordar na vida do teu paciente. Em primeiro lugar, na área da saúde, todo profissional da área da saúde, em primeiro lugar, ele é educador. Então, aprenda com muita seriedade, se dedique, estude, porque é você aprendendo que você vai conseguir transmitir, você vai ensinar para esse paciente o caminho da saúde para ele. Então, em primeiro lugar, seja um apaixonado incondicional pela sua profissão, pela profissão que você escolheu, que você quer escolher. Apaixone-se por ela todos os dias, apaixone-se pelo seu prato todos os dias, e isso não é uma cobrança, e que isso não seja um peso, que isso seja uma prática de vida para que você possa atrair pessoas a ter mais saúde, tanto quanto você. É isso. Arrasou, doutora. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Olha para sua câmera para quem quiser procurar, ir no seu consultório e também quiser seguir no Instagram e tudo mais. Eu espero, vou pedir para você colocar aqui vai o ter, meu Instagram. Vai ter. Pronto, então fechou. Aqui o meu Instagram,
pode me chamar pelo direct. Aqui o meu endereço, Avenida Ana Costa, 228, 113. Eu estou ali no Gonzaga, em frente ao Pasteira, aquele prédio azul antigo. Estou à disposição de vocês, podem me chamar. A minha especialidade é gastro, então eu cuido do seu intestino, da sua beleza e da sua saúde de dentro para fora. Arrasou! Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso queridíssimo TaoriCast. Segue a doutora, aproveita já, me segue também em todas as redes sociais. E é claro, segue também o TaoriCast. Aqui no YouTube, se você está assistindo, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, deixa um comentário para a doutora que a gente manda lá para ela, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, manda aí, escreve aí que a gente manda para ela e aí depois a gente responde junto com ela para você, tá bom? Olha, aqui no YouTube a gente tem cortes maiores de todos os episódios, então o episódio ele sai na quarta e quinta, sexta, segunda e terça tem cortes maiores. Agora, não quer assistir esses cortes? Tudo bem. Vai lá no nosso TikTok, @TaoriCast, lá tem alguns cortes de vários episódios, tem de antigo, de novo, vai ter corte do episódio da doutora também, então é bem legal de acompanhar o TaoriCast lá no TikTok. No Instagram a gente faz alguns teasers, você acompanha alguns conteúdos diferentes lá no Insta também, @TaoriCast. É muito legal. Para você que tá assistindo aí, escutando nas plataformas digitais, dá para seguir a gente também. E aí, mais informações, você corre pro YouTube e assiste esse episódio com vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Dado todos os recados, doutora, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui e tá convidada para mais um episódio, viu? Tá aceito. Pronto. Obrigado, viu? Vamos dar um tchau para essa câmera? Sim. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.